TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Depois de buscas em residência de empresário, Polícia Civil solta contador preso na segunda fase da Operação Malebold. Operação Paz no Campo. 2 homens são presos, um em Araxá e outro em Ibiá. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Operação Paz no Campo, com foco em combater a violência e a criminalidade no meio rural, bem como a prevenção e repressão de crimes ambientais, com vistas à prevenção e proteção também ao meio ambiente, foram executadas diversas abordagens com o empenho de 15 militares. Um levantamento também foi realizado de onde cidadãos estariam praticando caça com arma de fogo e munições. Foram apreendidas 5 espingardas, 3 em Ibiá, uma em Araxá e outra em Sacramento. 150 munições. 2 homens também foram presos, um de 46 anos em Ibiá, outro de 53 em Araxá. Eles foram conduzidos para a delegacia da cidade e um terceiro preso de 36 anos foi encaminhado para a delegacia de Sacramento. O Corpo de Bombeiros combateu 2 incêndios de grandes proporções em Araxá. A repórter Janaína Silva tem as informações. Um deles foi registrado na tarde de 27 de agosto no Horizonte Perdido. Para detalhar mais sobre essa ocorrência, eu converso agora com o Tenente Teixeira aqui da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros. Qual a área atingida no Horizonte Perdido? A área reportada atingida no incêndio no Horizonte Perdido, na data de ontem, foi cerca de 10 hectares. Foi feito o combate a essas chamas, né? Já que é uma área considerável. Sim, além da área ser considerável, o terreno é muito acidentado, né? Aquela região sempre sofre nesse período seco com os incêndios. Então a gente contou, além da guarnição do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de um caminhão e 3 brigadistas da CBMM que nos deram apoio lá nesse combate. Também na quinta-feira teve um outro registro em vegetação, uma ocorrência de grande proporção na área urbana de Araxá. O que foi essa ocorrência? Como é que foi o controle lá também? Bom, lá trata-se de uma área de preservação permanente, né? E todo ano, infelizmente, a gente tem ocorrências nesse local, fica próximo ao Jardim Imperial. Também é uma área consideravelmente acidentada. E foram deslocados para lá, foi deslocado para lá uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Não era possível, pelo menos de início, o combate com mangueiras, com o caminhão de incêndio, e esse incêndio foi confinado em um local em que dava para chegar com a viatura e fazer esse combate com segurança. Se a gente fizer um comparativo 2019 com 2020, esse índice desse tipo de ocorrência tem sido frequente? Infelizmente aumentou. De janeiro a julho do ano passado, em comparação a esse ano, no mesmo período, a gente teve um incremento aí de 20 ocorrências somente no município de Araxá. Levando em consideração que a gente está no início do período seco aí, que está com muito vento, baixa umidade, até as primeiras chuvas que historicamente acontecem em meados de outubro, tem muita coisa para acontecer aí ainda, infelizmente. É possível enumerar uma causa desse grande volume de incêndios em vegetação? Os incêndios em vegetação, eles são multifatoriais, né? Uma parte é pela cultura do fogo de eliminação, o fogo de limpeza. Outra parte, logicamente, pela sazonalidade, né? O vento, a baixa umidade, mas estatísticas dizem que 90% das vezes a causa é humana.
Se a pessoa, né, vamos fazer um alerta agora aqui para a população, já que esse período, essa quantidade de ocorrências deve aumentar, principalmente agora começando setembro, na próxima terça-feira. O que as pessoas devem fazer se ver alguém colocando, ateando fogo em uma área de vegetação? Bom, primeiramente é crime, né? Além de ser muito incômodo para a população, dá muito trabalho para os bombeiros e brigadistas nesse ano, é crime, segundo o Código Penal. Então, se a pessoa vê colocando fogo, alguém ateando fogo, que ligue para um 181, para um 190, para um 193, não é necessário se identificar. E, logicamente, que quem coloca não está querendo perder o controle sobre aquilo ali, mas com tanto vento e com tão baixa umidade, muito provavelmente pode acontecer de perder o controle sobre aquela queimada ali, mesmo que seja só para limpar um quintal. Um estudo divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística divulgou o índice da população de Araxá, que foi estimado em 107.337 habitantes. Os cálculos populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios e são referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. Por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, o período de votação nas eleições de 2020 terá 1 hora a mais. Os eleitores poderão começar a ir às urnas a partir das 7 horas da manhã. Em eleições anteriores, a votação sempre começou às 8 horas. O horário de fechamento das urnas continua o mesmo, às 17. O TSE também definiu que, de 7 da manhã às 10 horas, haverá votação preferencial para as pessoas acima de 60 anos que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. No próximo bloco, Romeu Zema fala sobre recuperação da economia no estado. E ainda hoje, o editorial Raio X com Lavínia Drummond. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto esta edição com a atualização da pandemia em Araxá. São 891 casos confirmados, destes 705 estão recuperados e 168 permanecem em monitoramento.
Brasileiros com idade entre 20 e 49 anos têm até o último dia do mês de outubro para se vacinarem contra o sarampo. O prazo terminaria na próxima segunda-feira, mas o Ministério da Saúde anunciou nesta tarde a prorrogação do prazo devido à pandemia e a preocupação com os riscos de contaminação pela Covid-19. A campanha deste ano acabou não atingindo o público esperado. Durante a pandemia de coronavírus, vários serviços prestados de forma presencial tiveram seus trabalhos interrompidos. Entre eles, o da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Em Araxá, a população vem reclamando sobre a falta de atendimento presencial. A ausência de serviços que está trazendo transtornos para a população araxaense, que reclama que impossibilita até mesmo o esclarecimento de cobranças de valores alterados na conta de energia. Desde o início da pandemia e fechamento das atividades na cidade no dia 20 de março, os atendimentos passaram a ser apenas por telefone ou pela internet, o que, de acordo com a população da cidade, está deixando a desejar. O governo do estado enviou uma nota à imprensa explicando as novas condições de atendimento da estatal. Explicou que com a nova fase do Minas Consciente, nenhuma macro-região mineira apresentou até o momento índices favoráveis de condições sanitárias para a inclusão na onda verde. Diante disto, considerando as regras do plano, em respeito a todos e visando a preservação das vidas, a CEMIG permanece com a decisão, neste momento, de todas as agências fechadas para atendimento presencial. Serasa está realizando um feirão online de renegociação de dívidas, uma oportunidade para quem deseja limpar o nome e ficar com as contas em dia. O prazo de renegociação segue até a próxima segunda-feira, 31 de agosto. De acordo com a entidade, além de limpar o nome do consumidor, o feirão oferece até 98% de desconto em dívidas que vão de R$ 200 a R$ 1.000. O objetivo é trabalhar com diversas ações para ajudar o momento delicado da economia, com muitas pessoas com perda parcial ou total de renda, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívida. Essa facilidade é uma das alternativas da população para sair da dificuldade. Para participar, o consumidor deverá acessar o site do Serasa ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Se o consumidor preferir o atendimento presencial, a Serasa disponibiliza seus serviços nos Correios, oferecendo as mesmas condições de negociação das mais de 7.000 agências espalhadas pelo Brasil. Também é possível regularizar os débitos financeiros pelo WhatsApp através do número 11 988 70 7025. E no quadro Gabinete Político de hoje, Romeu Zema vai falar sobre investimentos para a recuperação da economia no estado. Olá, mineiros e mineiras. Passamos os últimos meses totalmente dedicados à pandemia e a salvar vidas. Mas sabemos que é muito importante também criarmos e salvarmos empregos. Por isso, estamos iniciando uma série de investimentos em Minas Gerais. Nos últimos dias, eu tive o prazer de anunciar um pacote de mais de 100 milhões de reais que vão abranger 8 obras em diferentes regiões do estado. E a maior parte dessas obras são anéis viários, são trevos de acesso que vão facilitar o escoamento, que vão facilitar a produção em Minas Gerais. Obras importantíssimas. Aliás, investimentos têm sido sempre uma pauta nossa. No primeiro semestre desse ano de 2020, nós superamos em muito os investimentos que recebemos em 2019, mesmo estando num período de pandemia. E isso tem muito a ver com as ações que nós temos tomado dentro do nosso governo. Uma delas, e talvez uma das mais relevantes, foi a questão de nós formalizarmos
a produção do queijo artesanal. Em Minas Gerais, nós temos mais de 30 mil produtores deste alimento que é apreciado não só no Brasil, como também no exterior, e que inclusive já ganhou prêmios na França. E agora, com essa regulamentação, nós vamos poder vender queijos para todo o Brasil e também para o exterior. Outro ponto muito importante que nós temos feito desde o início do meu governo é simplificar a vida de quem trabalha, investe e gera emprego. Nós temos sistematicamente simplificado, desburocratizado, digitalizado procedimentos tributários e ambientais. Governador, como está a situação da pandemia nos vales do Jequitinhonha e Mucuri? Desde o início da pandemia, nós tomamos uma série de decisões visando atender todas as regiões do estado. E sabemos que tanto a região do Jequitinhonha quanto do Mucuri eram regiões que tinham um número pequeno de UTIs. E por isso investimos muito nessas regiões. Inclusive, tive a oportunidade de ir a Teófilo Otoni entregar respiradores. No Vale do Jequitinhonha, nós tínhamos 20 leitos de UTIs e agora são 36 leitos, quase dobramos. No Vale do Mucuri, nós fomos além. Nós tínhamos 25 leitos e fomos para 53, mais do que dobramos a capacidade. E nós vamos continuar investindo. Nós já recebemos mais respiradores e, caso venha a ser necessário, novos investimentos serão feitos. E um dos grandes legados que nós teremos após a pandemia será esse sistema de saúde mais fortalecido. Mais leitos de UTIs, mais estrutura hospitalar para atender o povo dessa região que sempre teve dificuldades. Qual o plano de retomada econômica do Estado? Algo será submetido à Assembleia? Bom, a geração de empregos, a retomada econômica tem sido uma prioridade do meu governo desde o primeiro dia que eu assumi. Nós criamos, logo que a pandemia começou e as aulas foram suspensas, o Bolsa Merenda, que beneficia mais de 400 mil alunos de famílias carentes, que ficaram sem frequentar as aulas e que, consequentemente, não tiveram acesso à merenda dentro da escola. Esses alunos receberam um cartão e, com isso, conseguem adquirir alimentos para as suas famílias. O governo de Minas pensa em discutir de forma separada a volta às aulas para os diferentes níveis de ensino? Com relação à volta às aulas, eu quero deixar claro aqui o meu grande desejo de que isto ocorra o quanto antes. Mas só faremos isso com segurança. Não podemos agora que estabilizamos a curva de casos e de óbitos em Minas Gerais, arriscar a termos um revés no estado. É necessário todo cuidado e isso será feito no momento adequado. A Secretaria da Saúde, com seus técnicos, estão estudando o melhor momento e é um desejo que isso ocorra o quanto antes. A seguir, contador preso na segunda fase da Operação Malebold é solto pela Polícia Civil. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos.
Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. O policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Malebolde. Em continuação à operação, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Novo São Geraldo. A casa é de um empresário que também mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Araxá. De acordo com as investigações ainda em andamento, este empresário tem ligações de parentesco e também comerciais com 2 suspeitos que já foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com o delegado Renato Alcino, que preside as investigações, o objetivo das buscas foi encontrar documentos que corroborem com a investigação em curso e o material encontrado está sob análise da equipe de investigação. A Polícia Civil vai avaliar a possibilidade de pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. Ainda na nota abre aspas. Sobre os desdobramentos da investigação, trabalham ainda com as provas e os documentos que foram colhidos nos últimos dias. E a partir daí, finalizarão a investigação no que diz respeito à primeira etapa, uma vez que o prazo da prisão expira neste final de semana e o prazo da conclusão das investigações encerra na próxima semana. A Polícia Civil informou que, juntamente com o Ministério Público, foi manifestado favoravelmente a liberdade do contador preso na operação. Ele foi solto ontem, mas ainda se encontra sob investigação. Fique agora com o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Na reta final, para a apresentação oficial das candidaturas à Prefeitura Municipal, ainda podemos nos surpreender com alguns acordos de última hora. Mas extraoficialmente, alguns nomes parecem definidos. O setor de comunicação, por exemplo, apresenta os nomes da jornalista Ana Paula Machado e do radialista Robson Magela. 3 empresários parecem dispostos a submeter à avaliação do eleitorado: Emílio Neumann, Sérgio Furtado e Sérgio Chaia. E arrematando a lista, o professor Jales André e a gestora pública Lídia Jordão. Mas enquanto todos esses nomes citados cultivam dentro de si a certeza de vitória, 2 grandes dúvidas dominam todas as conversas nos lares e bares da nossa cidade. A primeira é qual será o tamanho do apoio que o governador Romeu irá dar ao seu candidato do Partido Novo. Esse esforço será realmente firme? Será forte e contundente? Irá o governador gastar a sola do sapato? Ou dará um apoio marromeno, tão somente virtual? Quem viver verá. Mas outra grande curiosidade é saber qual candidato receberá o voto e a preferência do prefeito Araceli de Paula. Diante desse cenário embaçado, falar em prestígio e uso da máquina é balela e historinha para boi dormir. Primeiro, porque mais do que nunca o voto é pessoal e não aceita pressão. Muito menos o nosso funcionalismo público, absolutamente independente, articulado e destemido. Depois, vale sempre lembrar, né, minha gente? Os poderes fiscalizantes têm olhos de águia. Olhos esses que nunca estiveram tão abertos. Verdade, verdade, verdade. Enfim, o momento pede avaliação e muita reflexão. O nosso Araxá mudou e só não vê quem não quer. O Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado.
E uma última notícia, a Polícia Civil informou que o pedido de prisão preventiva do filho do casal investigado na Operação Malebold foi aceita hoje pelo Judiciário, devido às investigações constatar que o rapaz de 23 anos abriu uma empresa para lavagem de dinheiro. Os desdobramentos desta operação você acompanha na próxima segunda-feira com a repórter Janaína Silva. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você, fique agora com Café Sintonia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Qual era o nome do livro de Dona Leonilda Scarpellini Montandon, que conta um pouco da história e geografia do município? Letra A, Noivinha de Araxá? Letra B, Vamos conhecer nossa história? Ou letra C, Vamos conhecer Araxá? A resposta certa é a opção C. Vamos conhecer Araxá. Leonilda Scarpellini Montandon, araxaense, nascida em 15 de julho de 1904, escreveu em comemoração ao centenário da cidade o livro Vamos Conhecer Araxá, que conta a história de sua terra natal. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após o poema torna, vou me enternecer.